recebendo aqui a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença. A Renata vai conversar conosco sobre um assunto que tem, cada dia mais, as pessoas têm falado, que é sobre a hipnose. O que é a hipnose? Então a gente às vezes sempre vê em programas de televisão mesmo sendo feito algum tratamento através da hipnose, mas não sabemos o que é a hipnose. Então minha primeira pergunta é essa. Então, Ed, eu trabalho há mais de 20 anos com essa abordagem dentro de consultório. Lembrando, desculpa, Renata, que a Renata é psicóloga. Sim, e trabalho com executivos e gerenciamento de estresse, algumas abordagens dentro do desenvolvimento do feminino. Mas para responder a sua pergunta, a hipnose, ela é um estado alterado de consciência. Neurologicamente falando, nós podemos entender como assim um rebaixamento do senso crítico da pessoa que é conseguido pelo relaxamento, né? Então, baixa o senso crítico desta pessoa no lobo frontal esquerdo, que é uma parte do cérebro aqui, e essa pessoa se torna um pouco mais espontânea e mais com uma prontidão neurológica maior para se fazer uma semeadura saudável nessa mente, nesse cérebro. Hoje em dia existe o advento das tomografias ou ressonância magnética funcional, onde nós hipnotizamos uma pessoa e podemos ver todo o funcionamento neurológico dela na tela. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Saber o funcionamento neurológico de uma pessoa dentro da hipnose significa nós conseguimos ver novas redes neurais sendo formadas ali naquela mente, naquele cérebro. E formar novas redes neurais indica novos comportamentos mais saudáveis, mais adequados. Então, trabalhamos fobias, trabalhamos diferentes distúrbios psicossomáticos, a cura, às vezes, de um tabagismo, né, o fumo. Então, assim, é uma abordagem muito interessante. E qualquer pessoa pode fazer a hipnose? Qualquer pessoa pode fazer hipnose, porém, apenas 10% da população mundial pode chegar a um transe profundo. Por quê? Devido a quê? Devido a quê? Porque, assim, há muito tempo atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existia o que se chamava de hipnose de palco, né? Então, esses hipnólogos, essas pessoas que faziam shows, faziam os testes de susceptibilidade antes do show, ou seja, ele escolhia as pessoas que são mais susceptíveis. Então, quando começava o show, ele ia lá e pensava exatamente essas pessoas. Em consultório, nós não temos essa necessidade de que a pessoa seja susceptível. Por quê? Porque a pessoa vai estar o tempo todo consciente do que está acontecendo. Eu até preciso que ela fique consciente, porque se eu faço uma regressão, ela volta até o passado, e se ela estiver completamente inconsciente, eu for contar isso para ela, ela vai achar que é uma história, que não é dela. Então é importante que ela esteja bem consciente mesmo do que está acontecendo. Exatamente. Ela não vai estar, porque muitas pessoas acham que a hipnose, você vai para um outro mundo, e quando você volta normal. Então, não, esse tratamento é feito para que quando você volta consciente do que aconteceu. Não é só naquele momento ali. Não, exatamente. Porque assim, a pessoa sai do consultório com essas redes neurais ativadas. E o tratamento da hipnose, ele tem repercussões nos próximos dias, nos próximos meses, até nos próximos anos. Entendi. Né? Porém, assim, não se faz um trabalho de hipnose em 3 dias, em 3 sessões, perdão. Eu, pelo menos, não faço. Por quê? Porque a pessoa precisa ter todo um vínculo comigo, de confiança, um vínculo terapeuta-paciente, para que essa pessoa possa ir se entregando cada vez mais, né? Que possa ter essa confiança mesmo de saber que ela vai ter que se doar ali para, né, porque muitas vezes as pessoas ficam muito descrente, às vezes acham, não, isso aqui eu vejo na televisão, mas comigo não vai acontecer. Então é bem isso, tem que ter essa sintonia com o profissional, que no caso sendo você, para que possa estar totalmente relaxado mesmo, acreditando que isso vai dar um resultado. É isso mesmo, Ed. E daí funciona assim, ó, existem 3 estágios de alteração de consciência. Então, o transe, o relaxamento e a própria hipnose. O transe é o foco da nossa atenção em algo. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo numa estrada longa e reta, nós só vemos o final desta estrada. Isso é um transe. É o foco da nossa atenção em algo. Essas crianças que jogam videogame, essa coisa toda, elas estão em transe. Você toca nelas assim, elas nem sentem. Nem, porque está tão focado ali. Então, o transe é o foco da nossa atenção em alguma coisa.
O relaxamento, que seria um segundo estágio de alteração de consciência, o foco da nossa atenção no nosso metabolismo interno. Então, a gente foca a atenção dessa pessoa no metabolismo e ela vai relaxando, vai soltando a musculatura e podemos, então, começar o processo de hipnose. No processo de hipnose, nós temos mais de 18 possibilidades. A regressão, a hipermnésia, a anestesia, a analgesia e aí por diante. A regressão, por exemplo, que às vezes as pessoas confundem muito regressão com hipnose. Não é. Regressão é só um aspecto da hipnose. Nós levamos a mente dessa pessoa até o passado, onde houve um trauma, onde houve uma dor emocional muito grande. Fazemos uma reorientação, uma ressignificação do pensamento dessa pessoa. Ela se sente como aquela criança, tanto que ela nem me reconhece. Sim. Porque ela está realmente se sentindo lá com 2 anos de idade. A anestesia e a analgesia, que são outras possibilidades da hipnose, os dentistas, por exemplo, usam muito para as pessoas que não podem utilizar anestésico sintético. Então, faz a analgesia daquele lugar, daquele espaço e consegue fazer uma cirurgia, por exemplo, só com a hipnose. Aliás, tem sido cada vez mais frequente a utilização da hipnose para cirurgias. E daí vocês, profissionais que trabalham com a hipnose, atendem esses pacientes? Vocês acabam fazendo uma parceria de profissionais aí com o dentista, com o médico? Como que funciona? Olha, como a hipnose hoje em dia ela é uma ferramenta que é autorizada a ser utilizada por médicos, dentistas e psicólogos... Então eles mesmos já podem fazer. Renata, uma dúvida. A hipnose não tem nada a ver com o espiritismo? Não tem nada a ver com o espiritismo. No seguinte sentido, eu não entendo do espiritismo, mas entendo da hipnose como sendo uma ciência. Isso que é importante, né? Frisar. A Renata até tinha me dito antes aqui, a hipnose é uma ciência. Isso. Então, se você tem aquela dúvida, tem a ver com espiritismo, com religião, então não tem nada a ver. Não tem nada a ver e acontece assim. A hipnose ela foi difundida a partir da Segunda Guerra Mundial, quando então faltaram os anestésicos, e os soldados precisavam ser amputados, né? Então foram chamados os médicos que trabalhavam com a hipnose clássica naquela época para poder continuar fazendo as cirurgias e tudo mais. Então a partir da Segunda Guerra Mundial houve uma difusão mesmo maior da hipnose. Sim. Quando chegou Milton Erickson, que foi um dos precursores assim, da hipnose consciente, né? Então, essa possibilidade de trabalhar com a pessoa, assim, bem do jeitinho que você está aí na minha frente, lúcida e, ao mesmo tempo, você pode estar num transe. Então, a partir de Milton Erickson, também houve uma difusão bastante grande da hipnose. E nos últimos 10 anos, houve, assim, um aumento de mais de 50% de estudos científicos sobre essa hipnose. Porque é uma abordagem de que abrevia muito o processo terapêutico, a pessoa não precisa ficar comigo lá 5, 10 anos, ela fica 1 ano ou menos até. E dentro dos consultórios hoje de vocês psicólogos, daí dentro da área de vocês têm usado então muito hoje a hipnose? É um tratamento mais a curto prazo, médio, você já disse que a longo não, então seria mais a curto ou médio prazo? De curto a médio prazo, né? Porque, por exemplo, é possível, no caso da medicina, fazer uma cirurgia de abdômen aberto, com a pessoa sob um estado de hipnose. Nossa. Isso acontece. Maravilha, porque muita gente nem pode submeter a uma anestesia. Justamente. Então, é uma ferramenta aí a mais que os profissionais da área de saúde têm hoje. E dentro da psicologia clínica ou da psicoterapia, puxa, nós temos essa ferramenta tão maravilhosa, porque podemos trabalhar fobias, podemos trabalhar traumas. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Cura com a hipnose? Pois, cura. Cura no seguinte sentido, é uma desordem de ansiedade, o síndrome do pânico. Eu tenho recebido de 2 a 3 casos por mês de síndrome do pânico, ou seja, existe um aumento muito grande dessa desordem de ansiedade. E o perfil de uma pessoa que tem síndrome do pânico é muito interessante. Quando eu vejo alguém, eu já penso, puxa, lá vem gente boa. Por quê? Porque boa no seguinte sentido, são pessoas muito corretas, muito certinhas, e que não dão conta, às vezes, da desordem social que está vivendo ali. E se assustam com isso e desenvolvem um quadro de desordem de ansiedade chamada síndrome do pânico. Qual outro tratamento, para qual outra doença, qual que é mais frequente se usar a hipnose? Então, Ed, nós temos hoje trabalhado
até a obesidade, o tabagismo. Né? Olha então, que maravilha, o tabagismo é muito importante e o resultado tem sido bom. Tem sido bom, porque nós fazemos toda uma semeadura, que a gente fala, né? Uma semeadura na mente dessa pessoa, no sentido de que ela tenha uma vida mais saudável, mais espontânea. Então, assim, ela vem para, não digo se livrar, porque eu também não posso tirar um cigarro de uma pessoa sem saber qual é a bengala que ela tem ali, emocional. Ninguém fuma assim por acaso. Sim. Fuma porque tem uma âncora emocional naquele cigarro. Então, o que acontece? A hipnose, ela é uma abordagem da psicologia que trabalhamos sob medida para esta pessoa. O que quer dizer isso? Primeiro nós estudamos o caso desta pessoa, depois nós acompanhamos esta pessoa e aí então fazemos o tratamento sob medida para aquele perfil, para aquela realidade individual. Porque cada pessoa tem uma realidade individual, né? Então a hipnose ela não é uma ferramenta assim que se trabalha de forma generalizada. E esta é a grande graça. Então tem que tomar todo o cuidado, né? Não é sair por aí, tipo, achar também, você que está nos assistindo agora, achar, puxa, não, então eu vou lá na Renata, eu vou chegar lá, vou me hipnotizar e vai me tratar, vou sair dali curado. Não, assim. Isso não existe. A hipnose não é uma panaceia. Eu costumo dizer, a pessoa vai lá e quer emagrecer e... Vai sair dali magro. Não, daqui a 3 dias... Não. Tem todo... É um processo, não é um ato assim, né? É um processo. Acho muito legal esse esclarecimento, Renata, porque muita gente acha assim, como você vai estar ali hipnotizado, você já vai sair dali com um resultado imediato. E não é até a curto prazo, mas não é imediato. E isso mesmo, e existe assim um outro aspecto. Nós trabalhamos a hipnose aliada a outras abordagens psicoterapêuticas. Então não é só a hipnose que nós utilizamos, ela funciona junto com outras abordagens. Então até por isso a importância de se escolher um psicólogo que seja bastante preparado, que tenha realmente prática, que tenha experiência e que trabalhe com outras abordagens além desta. Maravilha. E por falar em psicólogo que tem bastante experiência, bastante prática, eu indico aqui a Renata. E eu gostaria, Renata, está chegando já ao final do nosso bate-papo, que você deixasse o teu telefone para contato, site, todas as formas que nós possamos entrar em contato com você. Pois não. O meu nome é Renata Reginato, eu sou psicóloga. O nosso site é pulsarpsicologia.com.br e o telefone 3323-1009. 3323-1009. Isso. Maravilha. Renata, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Também. Vamos marcar para que você volte aqui. Tá bem. Quem sabe fazer uma sessão de hipnose aqui pra gente ao vivo, de alguma forma. Eu gostaria muito. E sucesso. Muito obrigada. Para você. Tá, uma ótima semana.